Queridos, queremos nesta manhã começar a falar acerca do pecado, mas colocá-lo dentro de um ambiente mais específico. Temos falado sobre o pecado já há um bom tempo, desde o pecado original na queda de Lúcifer. A semana passada falamos acerca do pecado imperdoável, pecado contra o Espírito Santo. E hoje queremos então falar acerca dos pecados perdoados por Cristo. Portanto, estamos falando daqueles, certamente, que já creram em Jesus Cristo, já se arrependeram e já nasceram de novo, dos pecados perdoados por Cristo, e que, no entanto, alguns deles possuem implicações nesta era e na vindoura. E esta é uma mensagem que, aparentemente, num primeiro momento, parece paradoxal, ou seja, parece negar o que temos afirmado continuamente. Porque como pode ser pecados perdoados, certamente não vamos falar de todos os pecados perdoados, mas de pelo menos alguns dos pecados que, uma vez perdoados de uma vez por todas por Cristo, na cruz do Calvário, ainda trazem ou podem trazer consequências a nós, mas não são consequências eternas. São consequências nesta era e na era vindoura. Eu sei que é um tema extremamente complexo, é um tema extremamente difícil, porque teremos que articular uma série de outros conhecimentos para compreender essa verdade. Mas eu peço primeiramente o voto de confiança seu, para que você escute essa ministração com o coração aberto, sem rejeitá-la inicialmente, mas como quem procura compreender, à luz da Bíblia, o que isso significa. O que essa verdade significa no âmbito da Escritura. Até para que você possa comprovar a veracidade ou não desta verdade. Eu não quero introduzi-la goela abaixo dos irmãos. Na verdade, já estamos engasgados demais com tanta coisa que se desce goela abaixo, na força, na marra, porque se você não acreditar e não seguir e não fazer, você estará em rebelião ao homem de Deus. Então, isso é coisa do passado. Nós somos libertos em Cristo Jesus. Libertos de todas as coisas, de todo o cativeiro, somos livres em Cristo, mas enquanto pessoas livres, precisamos ser aqueles que ponderam e que consideram, à luz da Bíblia, a vontade de Deus para nós. E para então entendermos essa questão de alguns pecados que, ainda que perdoados, eles possuem trazem uma consequência a nós que os cometemos nesta era e na vindoura, eu quero começar esse entendimento lendo o livro de Hebreus no capítulo 10. Ou seja, é preciso que cada uma dessas etapas que nós vamos apresentar seja levada em consideração. Tome um cuidado, porque geralmente as pessoas elas querem analisar uma verdade e querem chegar à conclusão de uma verdade olhando apenas por um ângulo, apenas por um prisma. E todo olhar que é fracionado, fragmentado, ele certamente não pode traduzir a verdade. Então vamos por etapas. Primeira, quando chegarmos à segunda etapa, vamos entender a segunda a partir da primeira. Buscando a primeira, sempre resgatando a verdade, porque uma verdade não pode colocar outra verdade em descrédito. Na verdade, uma verdade concernente a um determinado tema deve somar-se a outra e assim vai construindo um entendimento acerca de uma verdade maior. Capítulo 10 de Hebreus nos traz uma verdade fundamental. É certo que não é a verdade que queremos apresentar nesta mensagem, acerca de pecados que trazem consequências. É exatamente o oposto disso. Exatamente o contrário. Ou seja, vamos ler o texto de Hebreus 10, versículo de 1 a 10, porque ele vai lançar um fundamento sólido que vai certamente constituir em nós uma compreensão de que quando Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, aquele sangue derramado, aquele sacrifício efetuado na cruz do Calvário, é um sacrifício eterno. Se o sacrifício de Cristo é eterno, e nós veremos isso aqui em Hebreus capítulo 10, isso significa que ele abrange todos os nossos pecados.
A morte de Cristo não serviu apenas para os pecados do passado. Não é uma morte que trata apenas com os pecados até o momento em que você se converteu a Cristo. E daí para frente é você que é o responsável por isso. Ou alguém talvez possa pensar, não, pastor, o sacrifício de Cristo Jesus da cruz do Calvário, a meu favor, foi até a morte, até a conversão, a minha conversão. Agora, uma vez que eu me converti, eu tenho meus pecados todos perdoados. Agora, para cada vez que eu pecar, a partir de então, seria como que fosse o caso de Cristo ter que morrer outra vez pelos meus pecados. Ou seja, é como que para cada pecado eu tivesse que ir a Deus para resolver aquele problema daquele pecado. E aí seria uma continuidade daquele ciclo interminável que acontecia com a história do povo de Israel. Vamos lançar essa base acerca da salvação, da redenção eterna e de uma vez por todas, para então partirmos para os aspectos particulares. Capítulo 10 de Hebreus diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Então, a primeira informação que o apóstolo nos traz é a seguinte: primeiro, visto que a lei é sombra, a lei dos sacrifícios não tinha substância em si mesmo. Aqueles animais que sacrificavam no templo, seja um bode, uma cabra, ou que fosse um carneiro, um cordeiro, uma ovelha, uma vaca, porque eram muitos os sacrifícios, eles não tinham em si nenhum poder e nenhuma eficácia para perdoar pecado de qualquer pessoa. Ora, se não tinha nenhum poder, nenhuma eficácia, por que se oferecia? É porque estava ali como uma sombra, a sombra do verdadeiro sacrifício. Aqueles sacrifícios, portanto, eles representavam o sacrifício em realidade, que seria o próprio Jesus Cristo, que ainda estava por vir. Então, porque esses sacrifícios, eles não tinham em si mesma a substância, não eram em si mesmos a verdade, então a conclusão é inevitável. Nunca, jamais podem eles perdoar pecados. Ou melhor, nunca jamais pode o quê? Sendo mais preciso, nunca tais sacrifícios podem tornar perfeitos os ofertantes. Ou seja, o ofertante ia, sacrificava o animal, mas o ofertante continuava com os mesmos problemas. Não resolvia o seu problema. No ano seguinte, lá ia o mesmo pecador levar o mesmo sacrifício que no ano passado ele havia levado. E aí ele sacrificava novamente, mas aquilo tornava-o perfeito? Continuava do mesmo jeito. No ano seguinte, e assim, ano após ano, num ciclo interminável de ofertas, porque essas ofertas não podiam tornar perfeitos. Doutra sorte, versículo 2, quando diz doutra sorte, quer dizer, se eles pudessem tornar perfeitos, os ofertantes, se fosse de uma outra maneira, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados, não é verdade? Se o sacrifício daqueles animais fosse eficaz, doutra sorte, é como que ele dissesse, vamos pensar, imagine, se aquele sacrifício dos animais de fato resolvesse alguma coisa, porventura não teria resolvido o problema daquele ofertante de uma vez por todas? Porventura não tiraria da consciência daquele homem ou daquela mulher, daquele ofertante, a consciência de pecado? Ou seja, ele não ficaria para sempre liberto da acusação do pecado? Ou não? De uma vez por todas? Ou não? Eu quero que vocês olhem para o versículo 2. Qual é a resposta para essa pergunta? Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos? Ou não? Se os sacrifícios de animais fossem eficazes, não teriam cessado? Por que tem que oferecer hoje e amanhã de novo e depois outra vez?
e toda a vida, e sempre, continuamente. Por quê? Porque não tinham eficácia. E de outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos? E a pergunta é, por que teriam cessado de ser oferecidos? Por quê? Porque que se aquele sacrifício resolvesse o problema, nunca mais o ofertante voltaria lá para ofertar. Por qual razão? Por qual razão? Me ajudem a entender esse texto. A resposta está escrita aí. Doutra sorte. Doutra sorte quer dizer, se aqueles sacrifícios tivessem eficácia, fossem a realidade, pudesse tornar o homem perfeito, se isso fosse verdade, não teriam cessado de ser oferecidos? Porquanto? Ou seja, teriam cessado porque o ofertante não mais teria o quê? Não mais teria consciência de pecado. O que significa, nunca mais, se aquele sacrifício fosse eterno, nunca mais o ofertante, ele seria acusado na sua consciência, concernente a qualquer pecado que fosse, porque aquele sacrifício, uma vez eterno, teria resolvido o problema de todos os seus pecados, mesmo aqueles que ele não veio ainda a cometer. O que significa que o verdadeiro sacrifício, ele te dá uma consciência eternamente pura, uma consciência eternamente liberta de qualquer acusação. Olha o versículo 3. Entretanto quer dizer, não é como se pensa no versículo 2, de outra sorte. Nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. Porque é impossível que sangue de touros e bodes remova pecado. Por isso, ao entrar no mundo, diz... Isso aqui é o filho dizendo ao pai, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no livro do rolo está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. O próprio filho chega diante do pai, diz, olha pai, aqueles sacrifícios que ali são oferecidos, eles são ineficazes e portanto tu não os deseja, eles não te agradam, eles não resolvem o problema. Então pai, ou melhor, então Deus, aqui estou na tua presença. E está escrito a meu respeito lá no livro do rolo, lá nos livros da lei, dos profetas, preparas-me um corpo, forma-me um corpo, e eu então serei o sacrifício. Eu serei o sacrifício. O único sacrifício que de fato é eficaz, diferentemente de todos os demais. Por isso no versículo 10 diz assim, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Repita comigo essas três informações, essas três verdades. Nessa vontade é que temos sido santificados. Diga para o seu irmão, você tem sido santificado. Não por causa da sua própria vontade. Não por qualquer coisa que você seja capaz de fazer. Mas nós temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus. A primeira verdade, temos sido santificados. Diga, temos sido santificados. Temos sido santificados. Nós temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus. Acabou todo o orgulho. Acabou toda a presunção, porque até um dia desse eu estava sendo santificado, porém eu estava cheio de presunção, porque aquela santificação, ou pseudo-santificação,
era o resultado do meu esforço. Eu poderia dizer, eu tenho sido santificado porque eu tenho orado, porque eu tenho jejuado, porque eu tenho abandonado o futebol, porque não estou vendo mais novela, porque não estou mais fazendo isso. Hoje eu estou totalmente destruído. E eu não tenho mais nada para falar. Porque eu tenho sido santificado mediante a oferta do corpo de Jesus. Toda a honra e toda a glória é dele e para ele. E eu sou alvo da graça, alvo do amor, alvo da bondade do Senhor. É nesta vontade que temos sido santificados. E porque eu sou santificado e eu estou sendo santificado e tenho sido santificado mediante o sacrifício de Cristo e não pelos meus esforços, e não por aqueles animais que se imolavam antigamente, porque é o sacrifício de Cristo que me tem santificado, então eu tenho sido santificado de uma vez por todas. Não são várias santificações. É de uma vez por todas. Uma vez santificado, santificado de uma vez por. Você não precisa levar mais um sacrifício. Jesus não precisa morrer outra vez. Ele já morreu por todos os teus pecados. Todos, absolutamente. Todos os pecados do passado já estão pagos. Todos os do presente já estão pagos. Todos os do futuro já estão pagos. É uma redenção eterna. Porque é um sacrifício eterno e eficaz. Confie nessa verdade. Caminhe a sua vida cristã nesta base. O sangue de Jesus me purifica, me tem santificado de todos os meus pecados para sempre. Nessa vontade é que temos sido santificados. Versículo 11 ainda diz: ora, todo sacerdote se apresenta dia a dia a oferecer ou a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos serão postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Diga assim: o sacrifício de Cristo, que é único, me aperfeiçoou para sempre. Esta é a verdade da Escritura Sagrada concernente ao sacrifício de Cristo. Então você está seguro. Não perca essa verdade. Nós vamos transitar agora para uma próxima etapa do entendimento da verdade. Mas ao transitar para a próxima etapa, você precisa manter contigo ao seu lado esta verdade para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Me aperfeiçoou para sempre, me santificou para sempre, com uma única oferta, porque é o próprio Cristo uma oferta eficaz, um sacrifício eficaz. Não deixe essa verdade de lado, porque deixá-la de lado é correr um profundo risco de, através agora dessas novas etapas daqui para frente, você cair no erro de relativizar o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O tema dessa mensagem diz dos pecados que, tendo sido uma vez por todas perdoados, podem trazer consequências nesta era e na era vindoura. Então você tem que partir dessa proposição: tendo sido perdoados para sempre. Isso porque eventualmente alguém poderia dizer: bem, já que eu estou perdoado para sempre, aperfeiçoado para sempre, e sequer tenho consciência de pecado, então eu agora vou pecar à vontade. Não é o raciocínio? Agora eu vou pecar à vontade, porque tudo já foi resolvido.
Na verdade, as pessoas nos acusam disso, de achar que nós estamos facilitando a vida das pessoas. Inclusive, alguém me disse aqui a semana passada que alguém havia comentado: essa igreja aí, esse ministério de voz da palavra, está facilitando as coisas para o povo. O povo está gostando das facilidades e estão indo todo mundo para lá porque quer uma vida fácil. Acusação do demônio. Porque nós não temos dito isso aqui. Ora, eu não posso colocar um jugo sobre os ombros dos irmãos, nem nos meus, simplesmente para os irmãos acharem que o caminho da salvação é difícil. Na verdade, o homem ele acha que o caminho tem que ser difícil. É no sacrifício ali, ó. Você tem que pagar o preço. É colocar o cabresto, né? Descer o chicote para cima e fazer tudo o que o homem quer que se faça, senão você é lançado no mármore do inferno. Não. Temos que pregar a verdade como ela é. Agora, a verdade da salvação eterna, do sacrifício eterno, não significa que podemos agora fazer de tudo. Isso porque a lei, e da lei nós viemos, não do judaísmo, mas das leis que os homens multiplicaram a partir da Escritura e inventaram. E são leis que nunca acabam e sempre se multiplicam e sempre continuam. A lei, ela tinha apenas um papel. A lei apenas mostrava ou demonstrava quão maligno é o pecado. A lei foi dada com o intuito de revelar o pecado, de mostrar o pecado, de dar nome ao pecado. Entretanto, como está em Gálatas capítulo 3, versículo 21, a lei, ela não pode dar vida para o homem. O máximo que ela pode fazer é te acusar daquilo que você não faz ou aquilo que você transgride. Então a lei, de onde viemos, ela só acusa. É o ministério da morte e da condenação. Ela só fala que você não dá conta, que você não presta, que você é incapaz, que você está condenado. Então agora nós transitamos da lei para a graça. Diga, eu estou na graça de Jesus Cristo. Você está na graça de Jesus Cristo? Agora, o que essa graça faz conosco? Eu pergunto aos irmãos. Essa graça, inicialmente, já foi demonstrado. Ela perdoa todos os nossos pecados. Os do passado, os do presente, os do futuro, completamente livres. Abra sua Bíblia no livro Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2. Veja o que diz a Escritura. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha o texto sagrado, versículo 12, sobretudo, diz que a graça, ela nos educa. Ou seja, a graça não é somente o perdão de todos os pecados. A graça também nos proporciona o sermos educados. Educa-nos ou educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensatamente. Vivamos no presente século justamente. Vivamos no presente século piedosamente. Um viver, como diz no versículo 14, como aqueles que são um povo exclusivamente de Deus e de boas obras. Então, nesse momento, nós entendemos que a graça de Deus, ela constrói, ela pavimenta um caminho
Porque a palavra educar, aqui no versículo 12, fala de indicar, de apontar, tomar pela sua mão e te conduzir por um caminho para uma nova experiência. Educar vem de ex ducto, que quer dizer um caminho para fora. Ou seja, a graça de Deus não somente perdoa os pecados, mas ela pega agora você que foi perdoado e fala: olha, meu filho, eu vou te conduzir por um caminho para que você então venha a ser efetivamente, como diz um texto, um povo que pertence somente a Deus, purificado, totalmente livre das impiedades e das paixões mundanas. A graça simplesmente não diz que você pode fazer qualquer coisa. A graça diz: todos os teus pecados estão perdoados. Agora eu quero te conduzir por um caminho de santificação, um caminho de transformação, um caminho de mudanças profundas que serão operadas dentro da alma. Cuidado, porque quando se fala de renegadas à impiedade, às paixões mundanas, logo você, no seu entendimento, busca aquelas informações do passado, que se entende mundo como sendo todas as coisas que não são a igreja. Se o hino é da igreja, é de Deus. Se o hino não é da igreja, é do mundo. Isso aí é o conceito mais equivocado que já foi feito, sobretudo pelos cristãos. Errado. Veja que fala sobre a impiedade e as paixões mundanas. Esse patos, essa doença da alma que está corroendo os corações, é algo, como diz Jesus Cristo em Mateus capítulo 15, ou em Marcos capítulo 7, é aquilo que procede do coração, da alma, do interior. O Senhor quer nos conduzir por um caminho. Então toda a vida e experiência cristã, a partir da nossa conversão, é um caminho de sermos nós educados pela graça. Propõe-se uma mudança. Mas talvez alguém diga: não, pastor, mas eu não estou muito interessado, eu estou afim mesmo de viver tranquilo, eu não estou afim de ser educado. Eu quero viver essas paixões, elas estão aqui e eu vou vivê-las. Afinal de contas, como está em Hebreus 10, eu já fui aperfeiçoado de uma vez por todas. Então coloque duas coisas bem claramente diante dos seus olhos. Hebreus capítulo 10 fala daquilo que Deus fez em Cristo de uma vez por todas. Ou seja, a obra de redenção pela sua vida, ela está completa em Cristo. Nele tudo está feito. É eterno, não pode ser mudado. São os fatos da eterna redenção. Nele está resolvido. Agora, existe todo um caminho pelo qual nós temos que trilhar. Um caminho em que nós vamos experimentando aquela redenção completa. Ela tem que ser operada agora dentro de nós. Aquilo que está feito em Cristo precisa agora ser aplicado, experimentado, provado por todos aqueles que creram no Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: olha, tomai posse da vida eterna. Tomar posse não é você produzir para si uma salvação, é você se apropriar da salvação que já está dada. É como diz o apóstolo Paulo também aos Filipenses: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, a salvação já nos foi dada, agora ela precisa ser desenvolvida. Eu sugiro e eu rogo a todos os filhos de Deus que podem escutar essa mensagem: olhem para dentro do seu coração. Entenda, por um lado você glorifica a Deus, você pula, você dança, você exalta o Eterno por tão grande salvação, que nunca jamais poderíamos ter nós conquistado, né? Glória a Deus por isso. Mas por outro lado, eu rogo aos irmãos: olhe para dentro de você. Quantas coisas precisam ser mudadas? Porque há muita coisa do velho homem, há muita coisa da velha natureza, as paixões que estão aí dentro, nos consumindo,
nos afastando da comunhão com Deus. É preciso que nós venhamos a sofrer uma profunda mudança. É aquilo que a palavra de Deus chama de santificação. Aquilo que Cristo realizou de uma vez por todas, precisa agora operar dentro de nós. Razão porque o escritor aos Hebreus declarou no capítulo 12, versículo 14, que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Mas santificação, cuidado, não é aquilo que você faz. Não é aquilo que você faz. Porque tudo que você fizer, se você mudar os seus hábitos, mudar a sua alimentação, mudar suas vestes, mudar os lugares onde você frequenta, se você mudar as bebidas que você bebe, a comida que você come, ou os programas que você assiste, você pode virar um monge, pode virar uma freira, pode virar o que você quiser virar. Tudo isso para Deus é nada. As nossas melhores justiças, já dizia o profeta, são como trapos de imundícia. Trapos de imundícias. É como que trapos, panos velhos, totalmente absorvidos por menstruação. Não se escandalize, porque trapos de imundícia se lê literalmente deste modo. É o sangue morto que já saiu. São as nossas melhores justiças. Agora, Cristo se tornou para nós sabedoria. Cristo se tornou para nós redenção. Ele se tornou para nós justiça. Ele se tornou para nós santificação. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Cristo se tornou. Ele é. Então, quando nós olhamos para nós mesmos e nós vemos tantas coisas más, tantas coisas perversas, o nosso papel é clamar a Cristo e falar: Senhor, Tu és a minha redenção. Graças eu te dou, porque eu já fui comprado, já fui remido e já fui livrado da morte eterna. Agora, Senhor, Tu és a minha santificação. Santifica-me, Senhor. Senhor, faça como está lá no Evangelho, quando naquele dia Tu entraste no templo. E entrando no templo, ali estava cheio de cambistas. Senhor, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou morada de Deus. E aqui dentro também está cheio de cambistas. Cheio de coisas más e perversas operando. Ambição, inveja, malícia, prostituição, adultério, inimizades, iras, porfias, contendas. Senhor, entra nesse templo e pode, Senhor, preparar o Teu azorrague e comece a expulsar daqui de dentro, Senhor. É Jesus quem expulsa os cambistas. É Ele quem entra no templo. Senhor, entra no mais profundo do meu ser, da minha alma, e coloca essa cambada para correr. E se você começar a buscar a Deus desse jeito, Ele vai entrar com um chicote. E Ele vai dar na orelha de tanto cambista aí dentro. E você vai sentir. E você vai sentir. O nosso papel é falar: Senhor, entra e realiza essa obra. Quando falamos de pecados que, embora perdoados, preste atenção, possuem implicações nesta era e na vindoura. Eu quero dizer que muitas vezes nós pecamos contra Deus. Alguém aqui já pecou contra Deus? Ou às vezes nós não pecamos, mas nós carregamos um pecado no nosso coração toda a vida. Carregamos conosco. Dizemos pecado perdoado porque não há pecado que o sacrifício de Cristo não tenha resolvido o problema. Haja vista que o único pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo, e destes nós estamos livres, porque jamais um cristão pode pecar contra o Espírito Santo. Afinal, ele já creu na pessoa do Filho. Ele já se rendeu à iluminação do Espírito Santo e, portanto, ele não pode mais pecar contra o Espírito Santo, porque ele já cedeu à obra do Espírito Santo. Como falamos aqui a semana passada.
Então todos os pecados estão perdoados, à luz de Hebreus capítulo 10. Agora, isso não significa, jamais, que porque estão perdoados eternamente, eles não podem trazer temporalmente alguma consequência. Uma coisa é certa, nada pode te separar do amor de Deus. Uma coisa é certa, nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem qualquer outra coisa. Paulo foi citando ali um tanto de elementos, chegou um momento que lhe faltou os elementos na mente, ele falou assim, bem, então vamos resumir, nem qualquer outra coisa pode nos afastar. Agora, os pecados cometidos, eles trazem consequências. Por isso que Cristo falou certa ocasião, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, a partir do 9, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Nesta oração do Pai Nosso, no versículo 12, e é Jesus ensinando aos seus discípulos, ele diz, perdoa-nos as nossas dívidas. Jesus ensinou-nos a orar, dizendo, diga ao Pai Celestial o seguinte, Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Eu confesso que aqui esse texto é um pouco ambíguo, porque ele pode significar uma coisa ou outra. Me parece que no primeiro momento se diz, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Ou seja, nós temos perdoado os nossos inimigos. Então nos perdoa também, Senhor, semelhantemente. Ou poderia ser de outra maneira, Senhor, perdoa-nos as nossas dívidas, na medida em que nós também perdoamos os nossos devedores. Como que condicionasse. E alguém pergunta, pastor, eu não consigo ver essas duas situações, só consigo ver uma, e é a primeira. Eu digo, pois eu consigo ver aqui, na verdade, somente a última. Porque o próprio Jesus, ele vai, depois da oração que se encerra no versículo 13, ele retoma somente este elemento da oração para explicá-lo melhor. Ele falou que 6 aspectos na oração. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se tua vontade, o pão nosso de cada dia, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Mas agora, ele vai tomar apenas a questão dos pecados e explica no versículo 14 e 15, dizendo, por quê? Está na sua Bíblia? Por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. 15. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E aí é como que um balde d'água fria. A reunião estava tão boa, pastor. Todo mundo glorificando de uma vez por todas. Sacrifício eterno. Desde o início aqui, com Israel, com a Andresa cantando, todos falavam. Aí vieram os pastores, pastor Josué falou, pastor Renato orou falando. E todo mundo, é o sangue, é o sacrifício, perdoado para sempre. Glória a Deus. Aí veio a ministração da palavra, abriu-se com Hebreus capítulo 10, para sempre, para sempre. Aí Jesus falou assim, pessoal, ouça algo aqui. Palavras de Jesus. Vocês estão perdoados para sempre, amém? Quem está perdoado para sempre, diga amém. Perdoado para sempre. Agora tem um detalhe. Se vocês não perdoarem os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. Há uma condição aqui. Há uma condição. Pastor, afinal de contas, estamos perdoados ou não estamos perdoados? Como entender aquilo que parece paradoxal? Porque me parece que uma coisa nega a outra. E ambas estão na Escritura. Entendamos, os pecados nossos estão perdoados para sempre, eternamente. O que significa
Quem crê no Filho do Homem tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte. João capítulo 5, versículo 24. Passou da morte para a vida. Então, no âmbito eterno, você não entra em juízo eterno. Não se cogita vida eterna e morte eterna, porque você já tem a vida eterna. Afinal, quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros, os que creem no nome do Filho de Deus. 1 João capítulo 5, versículos 12 e 13. Então, eternamente está resolvido. Nunca jamais o Senhor vai chamar você num julgamento para saber se você será condenado eternamente ou se viverá eternamente. Você não entra em juízo eterno. Já passou da morte para a vida. Da morte nós viemos. Na morte nós estávamos. Estamos nele. Agora, entenda que antes de nós chegarmos à glorificação final da nossa vida, o pecado ainda faz parte do nosso ser. Ou não faz parte mais? Quando alguém se converte a Cristo e é batizado, ele deixa de ser pecador por isso? Então agora, este batizado que creu no Evangelho, que foi perdoado eternamente, que não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, ele tem responsabilidades. A graça, ela impõe responsabilidade. Você agora precisa fazer uso de todas as bênçãos, de todos os instrumentos que Deus nos concedeu para vivermos uma vida santa, justa e sensata. Antes nós não podíamos escolher pecar ou não pecar. Basta que você leia Romanos capítulo 7, ao tentar fazer o bem, percebo que em mim há uma outra lei que guerreia contra a lei do meu entendimento e me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Mas uma vez que você foi salvo, o próprio Deus, que um dia se encarnou e como homem viveu aqui nessa terra vida santa e sem pecado, ele entrou para dentro do seu espírito humano. E agora você tem a própria vitória sobre todas as coisas habitando o seu espírito. Há um refúgio em você. Você pode fugir das paixões, da impiedade, abrigando-se no espírito onde habita o próprio Deus. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Por outro lado, é possível que você negligencie isso. E você simplesmente fala, não, eu vou viver aqui minha vida, eu tenho essa natureza ruim mesmo. Deus já sabia que eu era ruim quando Ele me comprou. Como diz uma certa pessoa, Ele me comprou porque Ele quis. Ele sabia que eu era ruim, que eu tenho um coração da Paraíba, ou do Piauí, do Pernambuco, de Alagoas, do Ceará. Cearense é ruim de perdoar as pessoas. Eu sou difícil de me magoar, mas depois que magoou também, já ouviram isso? É difícil de me magoar, mas depois também que magoou, aí nos sentimos no direito de não perdoar aos homens as suas ofensas contra nós. Irmãos, imagine se Jesus se achasse no direito, e olha que ele tem tal direito, né? Ou teria, de não nos perdoar. Olhar para a irmã Rossane. Rossane é o seguinte, tentei. Rossane, tem 30 anos que eu tento com você. E você não muda. Então, infelizmente, a partir de agora não tem como te perdoar mais. Já perdoei mais do que Jesus falou. Né? 70 vezes 7. E tem quem faça as contas, sabia? Tem gente que faz as contas, 70 vezes 7, 7 vezes 7, 49, puxa 0, tal. Fora as 9, nada. Povo de Deus, imagine só. O Senhor, Ele nos perdoou gratuitamente.
Então ele diz: olha, meu filho, meu discípulo, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará as suas ofensas. E, portanto, estamos aqui dentro de uma visão dispensacional. Lembra do texto que nós lemos semana passada? Quando Jesus falou assim: olha, o pecado contra o Espírito Santo. Atenção para esse detalhe. O pecado contra o Espírito Santo, para esse pecado, não tem perdão. Nem neste mundo, nem no mundo vindouro. O que ele está dizendo, queridos, aqui? O que ele está dizendo? Pastor, está dizendo que o pecado com o Espírito Santo não tem perdão nem neste mundo nem no outro. Eu sei, mas o que ele quer dizer com isso? Que há pecados que podem ser perdoados neste mundo. E no vindouro. O mundo vindouro não é a eternidade. O mundo vindouro, a era vindoura, é a era do reino milenar, que compreende exatamente a dispensação entre a segunda vinda de Cristo de modo pessoal, visível e corpórea e a eternidade futura. Pastor, então você está dizendo para mim que existe esperança depois da vinda de Cristo? Tem chance? Entenda, não é chance de salvação que estamos falando. Estamos falando de que existe um período chamado 1000 anos, em Apocalipse capítulo 20, que se coloca entre a segunda vinda de Cristo e a eternidade. Ou seja, antes de os crentes salvos entrarem para a eternidade com Deus, tem 1000 anos ali no meio. E às vezes eu fico pensando: por que, Deus, que o Senhor é tão complicado? Deus é muito complicado. Imagine só, você vai ler na Bíblia, lá de trás, tudo é muito bom, muito belo, muito perfeito. Aí entra o diabo, acaba com tudo, destrói. Derruba o homem, vai, mexe daqui. Aí Deus fica olhando, o homem vira um trapo de imundícia. E aí Deus tenta resgatar o homem, o diabo vai lá, mata o profeta. Aí vai lá, mata o outro, e vai matando. E a briga, a contenda, é muito sangue. Idolatria, prostituição. Aí Deus manda seu filho, o diabo vai, mata o homem. Mata Jesus crucificado, lá o Filho de Deus, sangrando, sofrendo, humilhado, cuspido, insultado. Aí Deus ressuscita. Agora chega, né? Tá bom. Aí não, Jesus fala: não, eu vou para o céu, vou sentar lá na minha cadeira. E a igreja fica aí para sofrer. Aí o diabo vem de novo e persegue os crentes, mata crente, estupra crente, degola crente, empala crente, pedreja crente, crucifica crente, faz de tudo com os crentes, a vida toda. 2000 anos, ó. Sofrimento. Aí quando não aguenta mais, lá no finalzinho da Bíblia já, capítulo 19 de Apocalipse, só falta 3 páginas para acabar tudo. Aí vem Jesus em glória, em poder, com a espada pela boca, os olhos de fogo, roupa branca, rei dos reis, a palavra eterna com cavalo branco, cheio de cavalo, anjo, querubim, serafim, descendo, pega o anticristo. Graças a Deus que acabou. Falou: não, eu vou prender o diabo para ele ser solto depois. Como Deus é complicado. Vocês não acham, não? Sim, numa boa. Não, humanamente falando, nós temos que ler a Bíblia como homens. Deus, tá bom, poxa, Jesus já veio em glória. Pega o capeta, joga no lago de fogo. Pega os demônios, condena todo mundo, pecador que não quer Jesus, joga lá. E vamos todo mundo ser feliz, poxa. Basta, chega. Mas não. Vai ter mais 1000 anos. A última dispensação. Ao cabo de 1000 anos, Apocalipse 20, versículo 7, o diabo será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações. Bem, como Deus foi Ele que fez esse plano, esse projeto, Ele deve saber o que faz.
E quando eu digo que não tinha que colocar mais 1000 anos, que chega de sofrimento, é porque eu não sei o que eu digo. Entenderam? Aí você pergunta, Deus, vem cá, qual a razão de 1000 anos aqui? Eu entendi os patriarcas, a era dos patriarcas, a era da lei foi necessária, porque cada dispensação, cada era tem uma razão de ser. Lembre-se que as eras, e são 4 eras, cada uma vai desempenhando um papel até que Deus consuma finalmente o seu plano. As eras é um caminho pelo qual Deus vai caminhando e vai cumprindo, executando a sua vontade. Ao cabo das 4 eras, ele terá alcançado tudo que um dia planejou fazer. Então, se quando Cristo vem em glória, ainda tem a necessidade de mais uma era, é porque ainda falta fazer alguma coisa. É porque ainda existem coisas para serem resolvidas. Irmãos, os 1000 anos é uma dispensação na qual Deus vai tratar com seus filhos. A Bíblia diz que quando alguém se converte a Cristo, no sentido de crer no Evangelho, o seu espírito humano é regenerado imediatamente. Creu, nasceu de novo. O que nasceu de novo? O espírito, a alma ou foi o corpo? O corpo está aí, ó, a situação dele. Não pode ter nascido de Deus. A situação está crítica. A alma não pode ter nascido de Deus. Olha a situação da sua alma. Cheio de calombo. Cheio de tumor. Todo arrebentado. Mentira, contenda, inimizade, inveja. É só você dar uma olhadinha que você vai encontrar muita coisa ruim. Agora o espírito humano, diz a Bíblia, o espírito é vida por causa da justiça. Então quando alguém crê, seu espírito logo é regenerado. Glória a Deus, está resolvido. O seu espírito humano está resolvido o problema dele. Diz a Escritura que quando Jesus voltar, o nosso corpo que é mortal, num piscar de olhos, numa fração de segundos, ele será transformado, glorificado. Esse corpo vil, fedorento, cheio de varizes, celulite, bico de papagaio, artrite, artrose, joanete, hemorroida. Ué, vocês estão rindo de quê? Não tem hemorroida não? Umas inflamadas, outras não. Velhice. Tudo de ruim. Esse corpo que está morto por causa do pecado será glorificado. O mortal será absorvido de vida. O que é corruptível será absorvido de incorruptibilidade. E o que é mortal de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. O espírito humano, quando eu criei, regenerado de uma vez por todas. Meu corpo, quando Jesus voltar, glorificado de uma vez por todas. Agora, e a alma? Por que o Senhor não, num piscar de olhos, não resolve o problema da sua alma? Senhor, eu tenho tanta vontade de te amar, de te servir. Tanta vontade, Senhor, de parar de pecar, parar de errar. Eu sou um traço, eu sou um problema. Olha meu casamento, olha meus filhos, olha a situação. Senhor, por que o Senhor não resolve meu problema? Aí você ora, você pede, você clama, você chora, se desespera, para de congregar um mês, depois volta de novo. E Deus não resolve. O jovem sofre. Jovem sofre. Jovem é uma coisa que não é nem uma coisa nem outra. Ele não é criança, também não é ser humano completo. Ele fica vagando, voando, não tem direção, não tem nada. Quer namorar, beijar na boca, fazer as coisas. Não pode, é pecado, mas eu quero. Aí faz, o pastor expulso da igreja. Já está todo lascado e ainda é expulso ainda. É um dilema, porque é um jovem, coitado. Isso não é apologia para que ninguém faça nada. Ele fala que aquele que não pode se conter, que se case. Casamento é a solução.
Mas o indivíduo está lá todo destruído, lascado, coitado, miserável, não consegue nem orar. Aí o pastor fala assim: fora, pecador. Aqui não tem pecador. Você é pecador, tchau. Aí ele fala assim: nem Deus me quer. Por que que não muda essa alma aí? Por que que Deus não muda? Quem é que já orou para Deus mudar? Essas 3 pessoas que oraram. Deus mudou? Mudou? Você acordou um dia, opa. Manso e humilde. Pastor, pelo contrário, fiquei pior. Vai ficando pior. Na verdade não é que está ficando pior, é porque você está se aproximando da luz e a luz está mostrando. Quanto mais da luz você se aproxima, mais você vai ver os calombos da sua alma. Pastor, mas e aí? Qual é a saída? Irmão, se Deus resolveu o problema do espírito humano numa fração de segundos e resolverá o problema do corpo numa fração de segundos, por que que a alma ele submeteu a um processo tão longo, hein? Tão longo. É porque a sua alma, diferentemente do espírito humano e do corpo humano, é um ser consciente que conscientemente resiste a Deus. Dizemos que amamos a Deus, amamos. Dizemos que queremos que Deus nos mude, queremos. Mas ao mesmo tempo resistimos. A nossa alma é uma manifestação orgânica do barroco. É a contradição constante. Você quer, mas quando vê as paixões, você esquece que um dia você quis. E depois que você resolveu o problema das paixões, você volta a querer de novo. Aí fica um ciclo. O Senhor falou assim: olha, eu não posso entrar na sua alma e ignorar que você é um ser humano com mente, vontade e emoções. Ele respeita a sua alma. Ele respeita a sua vontade. Estamos falando de arbítrio. De arbítrio. Ele respeita. Cada pregação aqui, que você ouve aqui, um livro que você lê, uma mensagem no rádio, alguma coisa, Deus falando com você, falando, e você dizendo não, não, não. Talvez não diga não assim com os lábios. Não, não quero não, Deus. Mas é a atitude, é o procedimento, é o fingir que não está ouvindo nada, é o fingir que não está entendendo nada. Empurrando com a barriga, enrolando Deus. Uma alma que resiste. E tanto fala assim: meu filho, olha, saiba de uma coisa: aquele que começou boa obra em você, ele vai completar. Filipenses 1,6: aquele que começou boa obra, saiba disso, ele vai completar. Ele vai completar. A obra que começou a se realizar e que está se realizando e que se realizará finalmente, não é sua. Não pense que você começou uma obra agora na sua vida. Bem, eu vou aceitar Jesus, aí eu vou me santificar, aí eu vou perseverar, aí eu vou para o céu. Isso é tolice. Um dia Deus começou uma obra em você. Ele começou. E Ele começou antes da fundação do mundo. Quando te escolheu, te predestinou. E quando você foi gerado no ventre da sua mãe, lá estava o Espírito Santo te santificando, te separando, dizendo: este é eleito. Este não vai perecer antes de receber a Jesus Cristo. A santificação do Espírito Santo, quando você tinha 1 ano de idade, 5 anos, 10 anos, 12 anos, tanta coisa aconteceram ali que podia te roubar a vida antes que você recebesse a Cristo. Tantas provas, tantas lutas, tantas tentações, tantas situações pelas quais você passou, e o Espírito Santo dizendo: este é predestinado do Pai. O Pai o escolheu e, portanto, ele será chamado. E no tempo certo, o Espírito Santo foi lá e te chamou.
Você ouviu a voz dele? Não é a voz nesse ouvido. É aquele chamamento eficaz no coração que foi pegando você, foi te atraindo, foi te trazendo e foi te conquistando. E você foi crendo sem saber por que eu creio nisso e tenho que crer assim. E aí você atendeu ao chamamento. E aquele que te predestinou, te chamou, o que te chamou, justificou. E o que te justificou, glorificou. A obra é dele. Só dele. Se ele começou, ele vai completar. Porque se ele não completar, quem está frustrado não sou eu, é ele. A obra não é minha, é dele. É problema dele. Agora entenda que não há nenhum tipo de arrogância nisso. É o ímpeto de querer demonstrar que ele começou e ele terminará. E o próprio Jesus um dia falou uma parábola em Lucas capítulo 12, para se referir da vergonha que alguém passaria por começar uma obra e não completar. Ele diz: qual que é o homem que vai construir uma torre e primeiro não se assenta, não faz as contas e os cálculos para saber se tem os meios de concluir aquela obra, para não acontecer que começando ele, não dando conta de acabar, abandone a obra pela metade e o povo vem a zombar dele dizendo: ih, começou a obra e não deu conta. Agora imagina o universo todinho olhando para Deus, o Pai, frustrado porque escolheu, não deu certo. Para o filho, zangado porque pagou o maior preço do mundo, não deu nada. E o Espírito Santo, que falhou na obra de levar o homem a Deus plenamente. E o universo dizendo: ih, começou uma obra e não terminou. Já imaginaram isso? Aquele que começou boa obra há de completá-la. Até ao dia de Cristo Jesus. Qual que é o dia de Cristo Jesus, queridos? A Bíblia fala de muitos dias. Fala sobre o dia de Deus, fala sobre o dia do Senhor. E para cada um desses dias, há um aspecto escatológico específico. O dia de Deus é o dia em que ele vai se vingar de todos os homens maus e perversos sobre a terra. O dia do Senhor é o dia em que aquele que está no trono se levantará para impor definitivamente o seu senhorio sobre a terra. Quando eu pergunto: qual que é o dia de Cristo Jesus? O dia de Cristo Jesus. Vamos entender, nós temos uma mania de falar as palavras sem se preocupar com o que elas significam. Quando eu falo Cristo Jesus, é Jesus Cristo, é Deus, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. O que você quiser. Cuidado, porque a Bíblia tem precisão. Quando ela usa esses termos, ela é específica. Jesus, vamos começar daqui. Cristo Jesus. Jesus é o homem. É Deus feito homem. Este que nascerá da mulher será chamado de Jesus. Portanto, quando você fala o nome Jesus, ainda que você se refira a Deus, obviamente, mas é a Deus na encarnação. Jesus é Deus homem, é este homem. E este homem Jesus, que ao nascer recebeu o nome Jesus, 30 anos depois, ele foi batizado nas águas. E ao ser batizado nas águas, diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E falando sobre esse evento do Espírito sobre ele, ele próprio declarou em Lucas 4,18: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito desceu sobre ele, pelo que me ungiu para. E essa palavra ungiu quer dizer, em grego, Cristo. Cristo quer dizer ungido. Por isso a igreja romana, quando a pessoa faz a crisma, eles falam
do óleo derramado sobre a cabeça. Crisma, Cristo, cristão, ungido. Ah, não pode tocar nos ungidos do Senhor. É verdade. Todos aqui são ungidos. São cristãos. Cristo Jesus quer dizer o homem que foi ungido. Quando a pessoa era ungida no Antigo Testamento, ela era ungida para desempenhar uma atividade. Se era ungido como profeta, para desempenhar a função de profeta. Ungido como sacerdote, para desempenhar a função de sacerdote. Ungido como rei, para desempenhar a função de rei. Quando Cristo foi ungido, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para. Aí ele fala a obra que ele realizaria. Que era uma obra de cura, de salvação, de libertação, mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário, sobretudo, é que ele vai cumprir tudo aquilo que ele disse que ele faria ao ser ungido. Então, o Filho de Deus, enquanto homem, o homem Jesus, entenda isso, enquanto homem ungido, ele desempenhou um trabalho, desempenhou uma tarefa, ele tem uma obra, e portanto, enquanto homem, ele receberá uma recompensa pela obra que ele realizou. Está no Salmo de número 2. O pai dizendo ao filho: pede-me, e eu te darei as nações por herança. Ou seja, quando é, queridos, que vai se cumprir o Salmo 2? Pede-me, e eu te darei as nações por herança. Aí o texto continua: com cetro de ferro as regerá. Eu pergunto, irmãos, esse salmo profético de Davi diz que num dado momento o pai daria ao filho as nações para que ele as governasse, e ele faria isso com cetro de ferro. Os irmãos já viram em algum momento Jesus reinando sobre as nações com cetro de ferro? Quem já viu? Quando se dará isso? Quando Jesus voltar, na sua segunda vinda, o Pai dará as nações da terra para que ele reine sobre elas. Apocalipse capítulo 20 diz que Jesus vai reinar sobre as nações por 1000 anos. Então, esse dia em que é entregue ao Filho como um galardão é o dia de Cristo Jesus. Quando a Bíblia fala que ele fará, cumprirá cabalmente a sua obra até ao dia de Jesus, é até o reino milenar. O reino milenar é o dia dele, quando lhe será dado tempo no qual ele reinará sobre todas as nações. Ao cabo de 1000 anos, o próprio Filho entregará de volta esse reino ao Pai. E ele próprio se submeterá ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Mas esses 1000 anos é a dispensação do reino milenar, é o dia de Cristo Jesus. E atenção, a Bíblia declara que Deus vai completar a obra que um dia ele começou em você. Amém? Mas até quando? Ora, ele pode fazer isso agora se você quiser. Lógico que não num segundo, mas ele pode começar a realizar uma obra, e é um processo longo de transformação, se você tão somente desejar. Fala: Senhor, eu quero. Então o Senhor vai te ensinar tudo aquilo que você precisa fazer, não de usos e costumes e coisas, mas como você o buscará para que ele trabalhe dentro da sua vida. Entretanto, você resiste. Ele fala, você resiste. Ele chama, você finge que não ouve. E ele fala outra vez. E ele te cerca, coloca circunstâncias. E nós vamos dando o nosso jeitinho de se livrar dele. Não é assim a vida cristã? Ele fala: não, filho, fica tranquilo, porque eu tenho até o final do milênio para resolver o seu problema. Até o final do milênio.
Por isso que é dito que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão nem neste mundo, nem no vindouro. Porque há pecados que podem ser resolvidos neste mundo e também no vindouro, isto é, no reino milenar. Eu quero concluir a mensagem de hoje, em caráter de introdução, obviamente, lendo com os irmãos 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então há um tribunal chamado Tribunal de Cristo, no qual nós todos precisamos comparecer. Ao comparecermos nós perante o tribunal de Cristo, atenção, seremos julgados. Não o julgamento da vida e da morte eterna, porque nesse sentido nós não entramos em juízo. Perfeito? Seremos julgados para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. Então entenda, você que é salvo pela graça, cujos pecados foram perdoados eternamente, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Todos nós. E seremos julgados temporalmente, dispensacionalmente, de tudo aquilo que nós fizemos. E se você fez o bem, de acordo com o Evangelho, receberá segundo o bem que fez. Portanto, receberá galardão. Mas se você fizer o mal, o oposto, o contrário do que diz o Evangelho, receberá segundo o mal, proporcionalmente. Não lançando ou sendo lançado no lago de fogo, mas recebendo a disciplina. Galardão e disciplina são aspectos dispensacionais do governo de Deus sobre a sua igreja. Amém? Semana que vem...